Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você hoje, celebrando a palavra de Deus. E eu quero me servir do texto que está em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Nós temos aqui um assunto muito lindo de se falar, contudo compactado dentro desse horário nosso. Nós estamos nesse mês de abril celebrando a libertação do cativeiro, tendo como base o texto de Êxodo, que fala da soltura ou saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E aqui há muitas alegorias, há muitas analogias, muitas coisas a se falar. De uma forma propícia e espontânea, visando já esses nossos dias, eu estou celebrando aqui esta leitura com você, que fala da Páscoa, que fala do momento em que os filhos de Israel então saíram da terra do Egito. E o contexto fala que antes dessa saída, por conta da última maravilha ou praga, maravilha aos olhos de Deus, porque ele estava fazendo sinais, e praga aos olhos do Egito, porque eles estavam sendo, de certa forma, atingidos por isso. E a última foi a morte dos primogênitos. E para que houvesse uma proteção, o Senhor mandou que cada casa imolasse um cordeiro e aspergisse o seu sangue e colocasse nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, não vendo o sinal do sangue, não entrasse naquela casa. Eu e você sabemos que isso diz respeito ao sangue de Cristo, que é aspergido, colocado sobre a nossa vida, porque Cristo é aquele em quem se cumpriu essa perfeita libertação. A Bíblia diz que Pedro escreve que não foi com prata e ouro que nós somos resgatados da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. João Batista disse que Jesus, então, apresenta aos seus discípulos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu de uma só vez para nos libertar. Então, essa celebração da Páscoa fala de uma comunhão com uma aliança de Deus. E a Bíblia diz que quando alguém quisesse participar, teria que ser circuncidado. E aí então celebrariam a Páscoa. Nós temos aqui dois sinais, dois apontamentos que apontam para um cumprimento em Cristo. O primeiro é a morte da ovelha, do animal que era imolado, que aponta para Cristo. E o outro sinal, ele é duplo, ele fala da circuncisão e da celebração da Páscoa em si. Então, a circuncisão era algo que deveria ser feito para que a pessoa tivesse entrada àquela celebração, a celebração da Páscoa. Então, igualmente, Jesus Cristo estabeleceu para a igreja o batismo em águas e a celebração da ceia do Senhor. Para que se tenha acesso à ceia do Senhor, a pessoa deve ser batizada. E Jesus Cristo, é claro, ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o pressuposto bíblico para o batismo é crer, é acreditar no que o Senhor Jesus fez, na obra vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário por todos nós. E quem deve acreditar é quem é batizado, quem deve expressar fé é quem é batizado. Então, essa pessoa, ela não faz parte da igreja, essa pessoa não faz parte da comunhão do corpo de Cristo. Então, ela é batizada, o seu batismo é a semelhança da circuncisão. E a celebração da ceia do Senhor é a semelhança da Páscoa
que celebram os judeus, então, até hoje da sua forma. A igreja evangélica celebra o batismo em águas e celebra a ceia do Senhor. E o cordeiro que foi morto por nós não é um cordeiro, um animal, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos limpos e lavados não com sangue de um animal, de um cordeiro, de uma ovelha. Nós somos limpos e lavados com o precioso sangue de Jesus Cristo. E isso é evidência na Bíblia. E a palavra então está dizendo dessa celebração que marcou, evidenciou aquele momento em que o povo sairia do Egito da escravidão. Então quero dizer a você, lembrar a você que igualmente, quando aceitamos o testemunho de Cristo, Paulo escreve à igreja dizendo que se no nosso coração crermos e com a nossa boca confessarmos, nós seremos salvos. Então não é uma coisa só verbal, mas é uma coisa que vem daqui de dentro, assentada aqui dentro. Mas também não é uma coisa só daqui de dentro, é uma coisa expressa. Então fala de uma mudança de vida. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, está falando de uma transformação na nossa vida, está falando de uma mudança na nossa vida. Na verdade, é 1 Coríntios 5,17, né? Que fala que tudo se fez novo na nossa vida. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Viu? A leitura continua, a palavra. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a Bíblia continua dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse é um assunto lindo para discorrer sobre isso. Eu só fiz questão de ler um pouco mais do contexto para reafirmar esse posicionamento divino, esse posicionamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, que maravilha! A história fala da Páscoa, a história fala da circuncisão e da Páscoa. E a nossa história com Jesus fala do batismo e da celebração da ceia, que é uma expressão, é uma declaração, é um ato visível de aliança que nós temos com o Senhor Jesus. E você, meu irmão, está celebrando isso na sua vida? Quando eu digo celebrando isso, eu não digo o batismo e a ceia, eu digo essa nova vida em Cristo, esse relacionamento com o Senhor, está expressando isso no dia a dia e evidenciando isso com suas atitudes e também em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Meu irmão, minha irmã, se alguma coisa entristeceu o seu coração, se algo aconteceu para que você abrisse mão disso e alguma coisa entrou no seu coração, está presente, de maneira que te afaste desse propósito que é do Senhor Jesus para nós. Vamos vencer isso em nome de Jesus? Venha à igreja, venha a um dos nossos cultos. Quando eu digo um dos nossos cultos ao Senhor, que nós celebramos ao Senhor, venha para nós celebrarmos juntos ao Senhor. Se você precisar de um tempo para conversar, nós temos pessoas habilitadas para atender, enfim, tanto mulheres como homens, casais, jovens, adolescentes, até crianças, senhores. Eu estou até aqui com a camisa do Aviva Calebs. Nós temos esse ministério na igreja da maturidade e nós vamos ter toda a boa vontade em lhe atender. Quero lhe dizer que esse final de semana o nosso culto é normal, de manhã às 9 horas, no domingo a escola bíblica e à noite a nossa celebração ao Senhor. Também no sábado o culto jovem, 19 horas, normal. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.